Ela acordou ao som de chuva no telhado de barro e por um instante pensou que tudo ainda fosse pesadelo. A barriga pesada como promessa e o quarto que cheirava a mofo e a esquecimento. Fora lançada ali como quem se livra de um móvel antigo, empurrada para dentro de uma casa de taipa, com a porta cerrada e a lamparina quase morta. Lá fora, a estrada de terra que levara sua vida até ali continuava do mesmo jeito, indiferente. Dentro, tudo parecia ter sido apagado. Os móveis estavam virados, o vestido de luto de Carlos amontoado, o bilhete de despedida da família, se é que existira um, havia sido enterrado entre pedras e pó. Mariana Silveira sabia que não era a primeira vez que a sorte lhe vira as costas, mas nunca imaginara que poderia ser deixada grávida, nas semanas finais da gestação, numa casa que não oferecia nem calor de companhia. Crescera órfã num casebre de fazenda, entre vizinhos que mais criavam olhares do que afeto. Aprendera cedo a costurar e a calar a sede de perguntas que queimavam a garganta. Casou-se pela primeira vez com Joaquim Matos, um homem simples, porque o casamento era, naquele tempo, também um abrigo. Ficou viúva jovem. Com Joaquim se foi a pouca segurança que tivera. Consumida pela necessidade, aceita depois o segundo casamento com Carlos Drummond, um homem de trato sério e mãos largas, na esperança de, enfim, encontrar paz e um lar digno. Carlos trouxera certa estabilidade, mas também a rigidez de uma família que olhava Mariana com reserva. Não era sangue, nunca seria. O pouco que ela trouxera de Joaquim virou lembrança, e o que construiu com Carlos, pouco antes de sua morte, foi reduzido a rumores e mãos fechadas. Quando Carlos tombou, não num evento espetacular, mas numa febre que o exauriu em semanas, deixando um silêncio que parecia concreto, a casa dos Drummond se abriu para os velórios e as liturgias do luto. Teve padres, rezas e um cortejo. Mas teve também as conversas cerradas no canto da sala, os olhares que pesavam. Foi Laura, a cunhada, que ergueu a mão mais firme após a morte. Acusou Mariana de ter escondido economias, de ter levado joias, de ter manipulado contas. Eram palavras lançadas como pedras. Laura era mulher pequena, de rosto duro, acostumada a governar o que considerava seu por direito. Não tardou para que, entre suspiros e ordens, homens da família Drummond, apoiados por Benedito, o capataz que sempre soubera de segredos, convencessem o coronel Ferreira a intervir. Não por lei, mas por costume. A honra da casa precisava de alguém para zelar, e não havia lugar para a viúva estrangeira que, de repente, era vista como perigo. O expurgo aconteceu numa manhã seca. Levaram quase tudo. As roupas, os papéis, até as poucas lembranças de Joaquim. Mariana teve tempo de recolher apenas o que coube nas mãos. Um vestido de algodão, o lenço de sua mãe, um pequeno medalhão com a imagem de uma santa que sempre carregara. Então foi empurrada até aquela casa de taipa, sob a ameaça de que ninguém mais na vila haveria de responder por ela. Vá e não volte a envergonhar a família, disseram. Não pronunciaram a palavra mãe sequer uma vez. Levaram também o que havia sobrado de dinheiro que Carlos mantivera em cofre. Tudo isso seria narrado depois com moralidades e documentos, mas naquele instante a realidade de Mariana era ainda mais prosaica. Portas trancadas, fome e o tic-tac do tempo que corria contra uma criança dentro dela. As primeiras noites foram de silêncio que latejava. Ao tentar adormecer, sentia os movimentos do bebê como um rumor de mar, um lembrete persistente de que ali dentro a vida insistia. Ela recolhia água numa caneca velha que encontrara próxima ao poço, uma caneca de ferro com o esmalte lascado, e aquecia na chapa. Peneirava o arroz mal cozido que restara num canto, dividia o pouco com os insectos e com o escuro, tentava manter-se ocupada com pequenos gestos, remendar o que podia, bordar uma linha imaginária no vestido que já não lhe servia,
Conversar com a barriga como se fosse possível explicar ao bebê a traição dos outros. Havia uma dignidade silenciosa nessas rotinas. Não se tratava apenas de sobrevivência física, mas de uma resistência tênue ao esquecimento. As memórias vinham, por vezes, como imagens sobrepostas. A voz de Dona Sebastiana dizendo que toda menina carregaria sua sorte e sua tristeza no mesmo alforje. O riso de Carlos, quando bêbado de generosidade, prometera a Mariana que cuidaria da vida dela e da vida que crescia em seu ventre. A mão firme de Benedito, que tantas vezes apontara direções na fazenda, agora transformada em conivência. Havia também flashes de ternura que ela guardava como se fossem pão. O beijo na testa que Joaquim dera antes do último passeio. A maneira como o filho de um vizinho a chamara de tia nos primeiros anos. O bilhete dobrado que encontrara escondido entre as madeiras do celeiro, com o nome de sua mãe, escrito com a letra trêmula de alguém que amara então. As pessoas da vila não foram unânimes. Alguns, em segredo, deixavam um punhado de grãos num pote que aparecia embaixo da porta. Talvez um menino que lembrara da mãe da rua, talvez uma mulher arrependida de não ter feito mais. Outros, por cobiça ou medo, viravam o rosto. Logo, a história se espalhou não pela precisão dos fatos, mas pelo ruído. Mariana roubara. Mariana era interessada. A família Drummond fez o que precisava. Como acontece nas pequenas localidades, a verdade é muitas vezes moldada por quem fala mais alto. Os dias se alongavam. A chuva transformava a taipa em algo pegajoso e preto, e o frio cortava as noites quando o vento varria as frestas. No ventre, o bebê respondia ao menor ruído, e Mariana aprendeu a seguir o compasso desse corpo vivo, a medir suas dores pelo bater das costelas internas. Numa manhã, sentiu, mais do que pressentiu, o sinal de que o tempo se aproximava. Não havia parteira, não havia remédio. Apenas ela e uma lembrança vaga de Dona Fortunata, a parteira das redondezas, que podia, talvez, estar a quilômetros de distância, envolta em sua rotina de curativos e rezas. Quando o medo apertava, a imaginação lhe salvava instantes de consolo. Visualizava uma igreja com as lâmpadas acesas e um padre que não a julgava. Sonhava com um prado onde a criança correria livre, sem ouvir o nome de quem a abandonou. As mãos, acostumadas a costurar e a catequizar panos, agora apertavam o medalhão sobre a pele, como se isso fosse impedir o mundo de desabar. E naquela casa que cheirava a mofo e a abandono, Mariana contava histórias em voz baixa para o bebê, memórias de uma avó que nunca conhecera, canções que ouvira em noites de festa, promessas de uma vida que ela jurava construir para a criança. A vila, entretanto, não a esquecera por completo. Havia sempre o cochicho no comércio do Sr. Álvaro, a barbárie disfarçada de virtude. 3 mulheres, costumeiramente unidas em torno de qualquer escândalo, davam ao boato verossimilhança. Quem dá ouvido aos fracos, murmuravam. Laura, por sua vez, mantinha-se visível como quem vigiava uma conta a pagar. Aparecia de vez em quando em frente à casa de Taipa, com os olhos baixos, observando como se esperasse que a ruína se consumasse por si só. Havia algo de teatral em sua fúria. Exigira que documentos fossem revistos, que contagens fossem feitas, que o nome da família fosse limpo. Para Mariana, cada aparição de Laura era um corte renovado. Foi precisamente quando a noite parecia mais densa, quando o vento começou a uivar como cão magro no telhado, que um som inesperado rasgou o silêncio. Cascos sobre a estrada encharcada, um passo cauteloso entre as árvores. Primeiro, um sussurro. Depois, a imagem de uma figura montada que se recortava entre borrões de chuva. Ele estava longe, mas não tão distante. O som aproximou-se, e como se o próprio mundo guardasse fôlego, os cavalos pisaram o cascalho, e a respiração de quem cavalgava ficou audível até a porta da taipa. Mariana se moveu com uma lentidão que vinha da surpresa e do medo.
Não sabia se devia chamar por ajuda. A ajuda podia ser outra retribuição. O cavaleiro desmontou com a compostura lenta de quem conhece propriedades, caminhos e pessoas. Tinha um casaco pesado, encharcado, e um chapéu que segurava com firmeza. Seus cabelos, já salpicados de grisalho, formavam um contraste com a cor forte da pele. Não era um homem comum de vila. Havia nele a marca de alguém que vivera entre papéis, decisões e títulos. Quando se aproximou da porta, seu rosto tornou-se visível, traços duros, olhos que transpareciam cansaço e uma expressão que dizia ter andado por estradas de perda. Ele a observou por um momento e sem pressa falou: "Está bem? Posso entrar?" A voz não era teatral, era direta e algo nela tocou uma corda antiga em Mariana. Não havia ali a condescendência de quem dá esmola, mas uma pergunta crua, cheia de uma curiosidade que podia ser compaixão ou mero interesse pela história. Ela abriu a porta com a mesma mão que segurava o medalhão. Sentia vergonha e alívio na mesma medida. O homem fez um leve gesto de cumprimento e retirou o chapéu, revelando o título que a vila conhecia em sussurros: Barão Lourenço Tavares de Albuquerque, um nome que vinha acompanhado de histórias sobre perdas e de uma fazenda que tivera dias de glória. Lourenço olhou para o interior do quarto. A lamparina, o batom de cigarro no canto, o vestido amassado. Não foi um olhar de repulsa. Foi um olhar que somava as partes. Ele tocou a borda da mesa, deixando as mãos habituadas ao mando descansarem por um segundo sobre a madeira manchada. Sem alardes, instruiu o homem que o acompanhava a buscar água quente e perguntou se havia alguém na vila que soubesse do caso. Percorreu com o olhar os restos de uma vida, uma mecha de cabelo branca presa no lenço, um bilhete amassado e, por um instante, quase podia sentir a respiração do bebê sob as costelas da mulher. "Quem fez isto com a senhora?" perguntou. Mariana, que já havia ensaiado 1000 respostas, não soube inventar uma nova. Contou em voz baixa o que ocorrera: a morte de Carlos, as acusações de Laura, a expulsão. Não pediu explícita ajuda. Contou como quem narra um fato que, uma vez dito, pede providência. Lourenço ouviu sem interromper. Havia sobre ele, refletido nas palavras dela, uma espécie de reconhecimento. Não de circunstância idêntica, mas de um sentimento semelhante que a perda pode deixar. A sensação de ficar com as mãos vazias. Dentro de horas, Mariana estava sobre uma cama que não lembrava ter visto senão em sonhos. A fazenda do barão não era distante. Chamava-se Esperança Verde. E o nome parecia um gesto de publicidade de outro tempo, prometendo aquilo que a natureza muitas vezes entrega sem cerimônia. A casa grande era quente e foi sua primeira surpresa. O calor do fogão, o cheiro de café e de pão recém-assado, o som de passos de mulheres que iam e vinham com o trabalho doméstico. Dona Sebastiana, que há muito servia na casa e que tinha mãos que tinham conhecido todas as formas de cuidar, recebeu-a com olhos que não julgavam. As palavras saíam como panos quentes. "Durma, menina, descanse, logo chamaremos o doutor." Havia no cuidado de Sebastiana uma familiaridade que não vinha da intimidade, mas de uma prática que sabia quando o corpo pedir lenitivo. Logo apareceu o Dr. Aides, médico que atendia nas redondezas, homem sério, de bolsa de couro gasta, que a examinou com método e contava os batimentos do bebê como quem verifica a própria vida. O diagnóstico era prudente, uma gravidez avançada, sem complicações aparentes, mas que precisava de vigilância. "Temos tempo, mas não devemos brincar", murmurou, e pediu que ela se mantivesse calma, repousando, alimentando-se bem. Mariana sentiu, pela primeira vez em dias, o alívio de não ter de improvisar o cuidado. A comida aquecida, o banho dado com água quente e o extremo cuidado com um corpo que se tornara coletivo, havia ali um grupo pronto a protegê-la, ainda que por motivos que iam além da compaixão.
Os olhos do barão buscavam por respostas em pequenos gestos. Deixava que Sebastiana organizasse a rotina, conversava em voz baixa com o doutor, fazia perguntas pontuais, como quem checa um mapa de áreas. Por vezes, recolhia-se à varanda da casa grande, apoiando a mão no corrimão, olhando para os pés de jabuticabeira que se erguiam como sentinelas no jardim. Havia sob o seu casaco um vazio antigo. Lembranças de uma mulher que se fora e deixara a casa com uma sala maior e camas feitas, mas sem calor. Lourenço era um homem acostumado a ordenar plantações e administrar bens, mas agora via diante de si uma situação que não se resolvia com contas de trigo ou com ordens a capatazes. Quando soube que a vila sussurrava e que Laura não tardaria a mover suas peças, ofereceu abrigo formal. Não prometeu mundos irreais. Estendeu um gesto prático. Um quarto, alimentação, o acompanhamento do doutor e a garantia de que, na casa do barão, haveria registro para a criança se fosse necessário. Mariana aceitou com reservas. Aceitar significava, de modo incômodo, uma dívida simbólica. Ela lembrava das longas noites remediando sua própria alma com promessas de autonomia. Porém, a alternativa era a rua e o risco de perder a criança para qualquer ventania. Sem dramalhão, escolheu a vida possível que lhe era esboçada. Na manhã seguinte à sua chegada, enquanto o sol desenhava um caminho claro entre as jabuticabeiras, Lourenço caminhou com Mariana até o pomar. Havia ali uma árvore de copa baixa que dava sombra generosa e cujos frutos adoçavam os meses longos do inverno. Sentaram-se sob a fronde e ele falou com a calma de quem mede as palavras. Sei que não é fácil confiar depois do que passou, disse. Aqui terá proteção, não é apenas um abrigo. Pode contar comigo para o que for preciso. Mas é certo que a vila não aceitará isso sem perguntas. A família Drummond fará ruído. Conheço o juízo dos homens em pequenas cidades. Quero que saiba, antes de qualquer coisa, o que eu penso. Não é justiça que preciso dar agora, mas segurança. Mariana observava o leve tremor das folhas, o brilho das jabuticabas ainda imaturas. Não gostava da sensação de dever que viesse com o cuidado, porém havia algo no trato de Lourenço que não exigia subserviência, exigia apenas reconhecimento. E naquele instante à sombra, com o corpo reclamando repouso e a mente a mil, a pergunta que pairava no ar ficou subentendida. Que tipo de proteção aquele homem oferecia? Uma casa? Um nome? Um futuro? Entre as falas calculadas de Lourenço e o silêncio de Mariana, um pensamento se insinuou. Num mundo onde os documentos contavam mais do que promessas, onde o registro de um nome ao nascer podia decidir o destino de uma criança, havia maneiras práticas de garantir um mínimo de segurança. Um ano antes, talvez, tal sugestão soaria revoltante na boca de Mariana. Agora, no entanto, com a barriga como argumento e a noite como testemunha, suas prioridades haviam mudado. O que ela buscava não era um título, mas que a criança nascesse com um documento que a protegesse de ser esquecida, vendida ou disputada por interesses mesquinhos. Lourenço deixou que o ar pesado se assentasse e falou de súbito com uma linearidade quase administrativa. Não proponho uma solução mágica. Proponho que durante o tempo em que precisar, esteja sob a proteção da Fazendaria Esperança Verde. Teremos um registro. O senhor padre pode intervir se for preciso, e o doutor dará acompanhamento. Aqui haverá o alimento para a criança, e ninguém poderá tirá-la de mim sem que sinta as consequências. Ele fez uma pausa e ergueu a cabeça, encarando-a. E se, por questão prática, precisarmos formalizar algo para que ninguém duvide, conversaremos com o advogado. Havia no tom dele uma combinação de pragmatismo e hesitação. Mariana percebeu que se tratava de uma proposta que pendia entre a gentileza e uma decisão administrativa. A oferta de Lourenço não era um salvo-conduto para apagar todo o passado.
Era, no entanto, a promessa de que ali a vida teria continuidade, que a criança não seria condenada a vagar sem procura. Era uma proposta chocante, ao modo do tempo. Um barão que, por razões pessoais e talvez pela sua própria solidão, colocava sobre a mesa a sua autoridade como forma de proteção. O rosto de Mariana endureceu por um instante. Sempre aprendera a desconfiar de gestos que vinham com condições não ditas. Entretanto, havia igualmente a voz de Dr. Aides, ecoando em suas lembranças, pedindo que se preservasse o bem-estar da criança. Havia Sebastiana, que com um nó no avental, olhava como quem deseja que a escolha seja a menos dolorosa possível. E havia a própria barriga, que se movia como se já decidisse por si. "Diga-me o que deseja", perguntou ela finalmente. Não pedia detalhes legais, nem frases feitas. Pedia clareza. "Quero saber o que exatamente o senhor espera. Não quero dívidas que se transformem em correntes." Lourenço inclinou-se para a frente e apoiou os cotovelos nos joelhos. A chuva, horas antes, havia passado, e o sol aquecia agora o pomar como se ninguém mais aquele dia importasse. Ele falou sem pompa. "Espero que a senhora queira aceitar a proteção. Espero que possamos organizar o registro do bebê de modo que não haja disputa. Espero, sobretudo, que se sinta livre para decidir, livre de coerção. Não peço que mude por obrigação, nem que me agrade. Peço apenas a permissão de cuidar." Houve uma pausa longa em que o tempo pareceu medir as possibilidades. Mariana pensou nas paredes frias da taipa, na mão de Benedito fechada sobre a verdade, na boca aberta de Laura pronta para reivindicar. Pensou com uma clareza que doeu, no que poderia acontecer se o filho nascesse sem nome de pai e sem proteção. Ao olhar para o barão, viu também um homem que carregava o silêncio da perda e que, por sua vez, oferecia uma saída prática para seu problema mais imediato. Enquanto as palavras pairavam entre eles, na vila já se agitava outro tipo de movimento. Havia quem olhasse a chegada da carruagem ao pomar como sinal de escândalo, e quem, ao contrário, visse na figura do barão a única chance de não permitir que uma criança fosse jogada ao léu da sorte. Laura, do outro lado, não tardaria a articular uma resistência mais enérgica. A família Drummond não se resignaria tão facilmente a perder aquilo que julgava seu. O barão, por sua vez, sabia que faria barulho. Já se via mentalmente enfrentando os sussurros dos domingos. Sabia que nada ali se resolveria sem tensão. A sua proposta era, em essência, uma tempestade de calma. Oferecia abrigo, sujeitos legais e um nome, tudo temperado com a possibilidade de que o mundo, sempre ávido por histórias, interpretasse seu gesto como o que bem entendesse. Ele também sabia que, no rigor daquela época, a formalidade do casamento ou de outro tipo de registro seria o caminho mais seguro para legitimar o bebê. Mas não resolveu nada ali, naquela conversa sob a jabuticabeira. A decisão ficaria por conta de Mariana. Ela voltou para a casa grande. A noite trazia um sossego falso, e ao deitar, sentiu o bebê mexer com força, como se pressentisse, sem saber dizer de quê, a mudança que se insinuava. Sebastiana trouxe sopa quente e um cobertor, e os olhos da velha expressaram, sem palavras, todo o receio e a esperança do mundo. Dr. Aides entrou e fez as contas com o termômetro. Disse que o período era delicado e que a vila deveria ser mantida ao largo de fofocas pela hora do parto. Lourenço observava tudo, calado, como alguém que medira consequências antes mesmo de falar. Nos dias que se seguiram, a fazenda parecia, por vezes, um lugar dividido entre a paz e um rumor latente. Trabalhadores passavam e olhavam para a nova hóspede com curiosidade contida. Benedito, por sua vez, evitava cruzar caminho com o barão, como se a própria consciência o ferisse. Na vila, os boatos circulavam como sementes de plantas daninhas. Laura, quando soube, arregalou os olhos como se tivesse visto a si mesma perder o jogo. Não se tratava apenas de orgulho.
Havia em sua reação uma fúria que vinha de interesses antigos, recuperar o que julgava direito, e, se fosse preciso, manchar a reputação de Mariana até que nada restasse da menina que um dia chegara pobre e que agora vagava entre o poder dos Drummond e o gesto inesperado de um barão. Mariana sabia que votava cada resposta em seu corpo. Não queria que a criança crescesse com medo do vento que carrega os nomes. Ainda assim, a oferta do barão era uma alternativa que queimava a língua de quem a aceitasse em público. Às vezes, quando sentava na varanda e observava as crianças correndo no quintal, pensava no futuro que podia surgir debaixo das jabuticabeiras. Uma escola, talvez, como aquelas que sua mente nos últimos meses começara a imaginar. Talvez, pensava, e a ideia era quase um punho de coragem, a dor de agora se transformasse um dia em chance para outras crianças. Mas as decisões, alheias ao calor de boas intenções, pedem documentos, papéis, testemunhas. E naquela pequena calmaria que precede a tempestade, o mundo preparava-se para colocar sua trama em movimento. Laura reuniria aliados. O advogado dos Drummond, se acionado, abriria caminhos e exigências, e Rafael, um jovem sobrinho, ainda fora dos olhos de Mariana, voltaria à cena com mãos que talvez trouxessem a verdade enterrada. Haveria, por certo, quem quisesse apagar o gesto do barão, e haveria quem, na espera, rezasse pela vitória do bom senso. Na manhã em que tudo parecia ordinário demais, um cavalo retesou na estrada e o nome de Rafael Drummond foi pronunciado numa casa que já não acreditava em acaso. Ainda assim, naquele momento, a preocupação de Mariana era mais íntima. As contrações vinham com mais frequência. Sebastiana, com dedos seguros, preparou o cantinho. Dr. Aides ordenou mais repouso. Lourenço, que antes conversara a respeito de proteções legais, agora movia-se com uma inquietude que não tinha a ver com títulos, mas com algo que tocam os fios da vida, a chegada iminente de um ser que redefiniria a ordem das coisas. Ele caminhou até a janela, olhou para a estrada que levava à vila e sentiu um peso novo no peito. A certeza de que, a partir dali, nada retornaria exatamente igual. As contrações apertaram. A casa grande encheu-se de um silêncio expectante, quebrado apenas pelos passos contidos de Sebastiana e pelo murmúrio calmo do doutor. Lourenço ficou junto à janela, as mãos apoiadas no batente, vendo a estrada que vinha da vila como se nela se desenhasse o futuro. Cada vez que uma roda de carroça ressoava ao longe, a aflição apertava o peito dele. Não eram reflexos de ambição. Era o peso de alguém que, pela primeira vez em muitos anos, se pegava verdadeiramente responsável por uma vida que não fora planejada para seus registros. Mariana respirava com força, a testa franzida, os olhos fechados, como se dentro dela se concentrasse todo o labor do mundo. Havia uma força primitiva naquele esforço. Uma coisa ancestral que vinha de mulheres que antes dela haviam atravessado noites de parto sem médico com as próprias mãos e fé. Mas ali havia também mãos amigas. Sebastiana, firme como a rocha. Dona Fortunata, com a voz de rezas que acalmavam. E Dr. Aides, que marcava o tempo do corpo com uma calma clínica. Lourenço, por sua vez, não ousou ficar ao lado da cabeceira. Permanecia como sentinela, incapaz de qualquer gesto que não fosse olhar e esperar. Quando finalmente o choro encheu a sala, um som tão pequeno e ao mesmo tempo capaz de quebrar qualquer pedra, Mariana deixou que as lágrimas corressem sem vergonha. Beatriz veio com força, acolhida por mãos experientes e aquecida por panos limpos. Sebastiana aproximou o calor do peito e, com uma expressão que era mistura de naturalidade e admiração, entregou a criança a Mariana. O primeiro olhar entre mãe e filha foi uma confissão que não cabia em palavras. A certeza de que, apesar das trapaças e dos nomes sussurrados,
Ali havia alguém que viera tornar todo o passado menos duro. Lourenço aproximou-se timidamente quando viram que o perigo havia passado. O barão pegou no braço da mulher e ela não recuou. Não era um gesto possessivo, mas um reconhecimento partilhado. Como a chamaremos? Perguntou ele com os olhos ainda marejados, como se a questão carregasse o peso de um contrato não escrito. Mariana apertou a filha junto ao corpo, sentindo a vida pulsar de forma definitiva, e respondeu com voz frágil e determinada. Beatriz. Chamo-a Beatriz. O nome saiu simples e firme, como quem coloca uma ordem no mundo. Houve um silêncio abençoado. Dr. Aides anotou. Sebastiana sorriu por trás das rugas que guardavam tantas histórias. Lourenço murmurou. Então seja bem-vinda, Beatriz. E naquele instante, o lugar do bebê já era algo entrecortado de ternura e proteção. A notícia do parto correu pela vila com a ferocidade de um boato que recusa morrer. Alguns se comoveram, outros, que haviam julgado Mariana, murmuraram que tudo aquilo passava de manobra. Laura, quando soube, pronunciou uma interjeição como se a notícia fosse uma afronta ao seu direito. Não aguardou o primeiro sinal de lucidez social. Apareceu à porta da fazenda num cavalo maltratado, sujos os punhos de terra, os olhos carregados de raiva. Acostumada a governar o que julgava seu, tomou a tarefa de reivindicar logo que achou vulnerabilidade. Essa criança pertence à família Drummond, declarou ela em voz alta, como se repetisse algo que acreditava transformar-se em lei apenas por ser pronunciado. O dinheiro do meu homem foi desviado. Essa mulher não tem nome certo. Lourenço, que sabia interpretar a cena porque aprendera a ler as correntes que moviam as pequenas comunidades, fechou os punhos, mas não falou com violência. Levantou-se e caminhou até a entrada, apoiando as mãos na balaustrada. Dona Laura, disse com voz controlada, a criança nasceu sob meu teto. Aqui terá o cuidado que precisa. Quem vier com documentos será ouvido. Mas não admito que se leve alguém de quem lhe fere a pele e a vida sem prova. A chamada à prova era também um desafio. Laura não tardou em invocar velhos aliados. Benedito, que por anos vivera dividido entre a lealdade ao capitão e a necessidade de se manter no jogo da fazenda. Os homens dos Drummond, que por orgulho ou hábito, responderam mais ao estardalhaço do que à razão. Houve empurrões no comércio, sussurros no sermão do padre. Cada recanto da vila se tornou tribunal móvel. Enquanto isso, a vida na fazenda retomava uma rotina hesitante. Mariana amamentava Beatriz, e aqueles momentos sozinhos ao poço do quintal, as mãos acariciando a pequena que dormia calma, tornavam-se seu porto. Lourenço tornou-se um visitante constante nos primeiros cuidados. Trazia leite, perguntava pela temperatura do quarto, lia com atenção qualquer orientação que Dr. Aides escrevia. Entre uma tarefa e outra, os dois começaram a partilhar mais palavras, histórias miúdas da sua juventude, memórias de uma mulher que o barão havia amado e perdido, confissões de medo e de cansaço. Há algo que cresce na repetição de pequenos gestos. A amizade acenava de repente entre a proteção e a gratidão. Foi então que Rafael Drummond surgiu como quem atravessa um nevoeiro. Jovem, ainda de sangue quente, trazia junto do casaco um envelope coberto de poeira e notícias. Seu rosto mostrou surpresa ao ver Mariana viva e o bebê nos braços. Era a surpresa de alguém que esperava mais um dos muitos desfechos menores que a vida e a família da vila produziam. Porém, Rafael não era apenas um mensageiro. Havia nele uma inquietação que não se acomodava a meias verdades. Trago algo que encontrei entre papéis do tio Carlos, disse ele, com a voz vacilante que faz dúvida num rosto quase infantil. Achei por acaso, ao limpar o armário do escritório que fora dele. Não devia, mas trouxe. Lourenço pediu que ele abrisse aquilo com calma. Rafael, com as mãos que tremiam, estendeu um testamento,
um documento assinado pelo falecido Carlos Drummond, datado de um mês antes de sua morte. Nele, com traços firmes, constava uma disposição clara. Uma parte das economias e de um fundo deveriam ser reservadas para a manutenção do lar e para a criança que sua esposa esperava, no caso de sua morte. Havia instruções para que, caso houvesse litígio, um terceiro, uma pessoa de confiança, atuasse como guarda do patrimônio até que se resolvesse legalmente a questão. O documento parecia uma bofetada de ar. A verdade, aos poucos, clareava. Rafael explicou, com honestidade audaz, que o testamento estava fora do lugar, como se alguém quisesse que se perdesse. Diante disso, foi difícil sustentar a narrativa de apropriação por parte de Mariana. O encontro dos papéis fornecia um caminho que a fala não alcançava. Havia prova escrita de que Carlos, em vida, tomara medidas para proteger a sua família. Laurent, ao ver o documento, mudou de cor. Seus lábios secaram como se a lei, essa coisa formal que a alma pequena de vilarejo teme, fosse um espelho mostrando toda a sua face. Benedito, que ouvira o rumor e agora se aproximava com o corpo pesado de remorso, desviou o olhar. Até alguns dos mais fechados dos Drummond, que vinham por hábito e não por ódio, tiveram de encarar a existência de um papel que contradizia a lenda que haviam contribuído para criar. Sabiam, contudo, que palavras sobre papel não bastavam. Era preciso oficializar o que estava ali. Rafael não vinha sozinho. Trouxera consigo uma carta que encontrara junto ao testamento. Uma anotação de Carlos para um advogado da cidade, Dr. Alcântara, pedindo que a verificação do testamento fosse assegurada. O jovem Drummond propôs que se procurasse o advogado, que analisasse os documentos e que se instaurasse um procedimento para a restituição dos valores que haviam sido desviados, caso se comprovasse fraude. Dr. Alcântara, homem de toga e calma, recebeu os papéis com aquela mistura de interesse técnico e senso de justiça que alguns juristas ainda guardavam. Comedidamente, explicou que o caminho seria chamar testemunhas, verificar originais e apresentar uma petição. Não prometeu passos automáticos nem sentenças relâmpago. Em sua fala, havia o respeito pela lei como um instrumento que, mesmo lento, pode fazer justiça. Os documentos são fortes, disse. Se provarem-se as assinaturas e o fato de que houve ocultação, a restituição será solicitada. Laura reagiu com a dura tentativa de se manter no jogo. Negou, acusou, disse que documentos eram forjados, mas havia algo sutil na sua primeira tentativa de argumentar. A pressa e a falta de provas. A vila já não podia mais construir o ódio sobre a simples palavra. O papel tinha peso. A possibilidade de que seus atos fossem desmascarados deixou Laura cambaleante. Ela tentou então outra artimanha. Apresentou testemunhas dispostas a atestar que o testamento fora plantado por alguém que queria prejudicá-la. O embate virou-se para a arena comum. Testemunhas, pequenas guerras de reputação, dias de silêncio e noites de espera enquanto o advogado trabalhava. O processo que se seguiu não era espetáculo de tribunal de grandes cidades. Era a lenta articulação de quem ainda acreditava que papéis e testemunhos podiam corrigir males. Dr. Alcântara pediu cautela. Submeteu cópias a escrutinadores, requisitou que peritos verificassem a autenticidade das assinaturas, procedimentos que no século e naquela região chamavam-se por palavras que guardavam seu peso. Tudo caminhava como um fio de novidade e tradição ao mesmo tempo. Enquanto isso, a relação entre Mariana e Lourenço ganhou nuances que nenhuma das partes ousara prever. A formalidade do oferecimento de proteção e a assinatura de um contrato, um casamento praticado por precaução, que interessava mais à segurança do que ao romantismo, aconteceu meses depois do nascimento de Beatriz.
O padre, reticente por causa dos boatos, acabou por aceitar a cerimônia, convencido por provas de boa vontade e por testemunhos que confirmavam a necessidade de estabilizar uma vida em risco. A celebração foi discreta, feita numa manhã em que o sol tomou o altar da igreja com modéstia. Mariana foi até o altar com o rosto serenado. Lourenço colocou sobre suas mãos anéis simples, sem ostentação. Não era um matrimônio de gala, mas havia dignidade no que se fazia. E se a cerimônia teve a economia de gestos de quem prefere o silêncio da substância, a vida conjugal que se seguiu não foi de propriedade ou de imposição. Mesmo depois de oficializado o arranjo, Lourenço parecia entender que o respeito se demonstrava no cotidiano. Permitia que Mariana tomasse decisões sobre o lar, perguntava pela criação da filha, consultava-a para as questões da fazenda que tocavam a família. Mariana, por sua vez, recusou-se a aceitar a ideia de que sua natureza fosse reduzida a uma gratidão que aprendesse. Ela aprendeu a administrar a casa, a hablar com os trabalhadores que antes a tratavam com reserva, a formar uma palavra em defesa própria. Havia, nos pequenos atos, sinais de uma parceria sendo tecida. O processo legal caminhou, e com a chegada de testemunhas e a análise de documentos, o quadro tornou-se cristalino. Laura havia ocultado parte do patrimônio, apropriando-se de quantias destinadas ao cuidado da família. Havia evidências de que ela alterara registros e tentara ocultar papéis em um armário onde poucos revistavam. Diante dos fatos e sob a pressão das provas trazidas por Rafael e organizadas por Dr. Alcântara, a família Drummond não teve alternativa senão aceitar a restituição parcial dos valores. Um reconhecimento público que fez com que, aos poucos, as vozes do vilarejo se calassem. A reparação não foi apenas monetária, foi simbólica. Um compromisso público foi estabelecido para reparar o dano. Laura, pressionada pelo peso das evidências e pela vergonha, foi forçada a retornar parte do dinheiro, não tanto por generosidade, mas por cálculo e pelas consequências que enfrentaria se a disputa continuasse. Houve também uma reparação moral, a devolução dos objetos que ficavam ainda na posse de alguns e a presença de testemunhas que atestaram o que acontecera. Para Mariana, a restituição significava, sobretudo, a tranquilidade de saber que seu nome e o de Beatriz não seriam facilmente apagados. Com os recursos recuperados, Lourenço e Mariana, em comum acordo com Rafael e com algumas das pessoas de confiança da fazenda, discutiram o melhor uso do montante. Não se tratava de ostentação. Tratava-se de criar uma estrutura que pudesse evitar que outras mães e outras crianças passassem pelo que Mariana vivera. A ideia da escola, que nascera como um lampejo de esperança nas noites de parto, ganhou forma concreta. Alocaram parte do dinheiro para comprar um terreno frontal à estrada, próximo ao vilarejo, e destinaram verbas para a construção de uma sala onde crianças pudessem aprender a ler, escrever e ter refeições quentes em dias de geada. Foi acordado que o nome da escola honraria as mães da região. Escola Esperança de Beatriz, numa homenagem singela e voltada ao futuro. A construção trouxe à vida figuras que, até então, andavam pelas bordas da história local. Dona Conceição, professora formada nos modos discretos das mulheres do interior, aceitou o convite para assumir as turmas iniciais. Era uma mulher que conhecia o peso dos livros e dos afetos. Sabia, como poucos, que educação é trabalho de paciência. Rafael foi empregado para organizar os registros e administrar o pequeno fundo. Sua presença na fazenda deixou de ser o estigma de um membro da família Drummond para tornar-se ponte entre gerações. Benedito, por sua vez, que inicialmente tornara-se cúmplice do expurgo, pediu desculpas em voz baixa a Mariana e passou a ajudar na escola como um modo de reparar. Havia na sua face algo como alívio por finalmente fazer algo que não fosse apenas obedecer ordens.
As estradas para erguer a escola foram longas. Era preciso levantar paredes, providenciar mesas, conseguir livros, itens raros e caros naquela região de 1913. A fazenda cedeu madeira e parte do trabalho braçal. Mariana acompanhava as obras, às vezes carregando barro com as próprias mãos, outras vezes costurando cortinas para as janelas. Havia nela uma energia que já não dependia apenas de sobrevivência. Era o trabalho da mulher que transforma dor em projeto. A escola abriu num dia de céu claro, com uma pequena cerimônia onde o padre abençoou a porta e as mães choraram de alegria e alívio. Crianças de idades diferentes ocuparam o espaço, e a visão delas sentadas em fileiras de bancos improvisados, as mãos em livros rudimentares, tornou-se para muita gente a prova tangível de que um novo ciclo chegara. No modo como cada personagem se rearranjou, houve lições. Laura, isolada, viu-se com menos aliados. Sua tentativa de recuperar prestígio ruiu à medida que a comunidade percebeu que havia uma nova narrativa possível, a de que pessoas feridas mereciam reparação e que o poder deveria servir para mais do que manter privilégios. Alguns dos Drummond sentiram-se envergonhados, outros resignaram-se. O importante era que, aos poucos, a vila mudou o tom de suas fofocas por um outro ritmo. O das mães que iam buscar as crianças à escola, o dos jornaleiros que passaram a falar da construção como um bem comum. O relacionamento entre Mariana e Lourenço evoluiu com a mesma força discricionária das pequenas coisas. Os gestos se tornaram menos de obrigação e mais de afeição. Um jantar preparado por ela que ele provava com satisfação. Um passeio sob as jabuticabeiras onde conversavam sobre livros e safras. Noites em que ele trazia presentes simples. Uma fita para o cabelo de Beatriz, um caderno para que ela escrevesse suas receitas. Não havia, entre eles, pressa retórica para nomear o que crescia. Preferiam que os dias mostrassem. O nascimento do segundo filho, anos depois, consolidou o que a convivência vinha formando. Foi um menino, chamado Miguel, nascido numa noite de chuva mansa. Ali, sem surpresa, Lourenço ajoelhou-se junto à cama e tomou a mão de Mariana como se aquilo fosse o centro do universo. No ato da chegada, a emoção dos dois misturou-se. Gratidão pela saúde, respeito mútuo pelo caminho trilhado, e o reconhecimento de que o amor havia se manifestado não como um fogo de verões, mas como um calor que amadurece. Mariana sabia que não amava o barão por obrigação. Amava-o porque ele se mostrara consistente, porque permitira que ela se mantivesse íntegra e porque, sobretudo, havia aceitado o fato de que sua dignidade não seria trocada por favores. A fazenda, nesses anos, tornou-se um polo de transformação. Esperança Verde deixou de ser apenas o nome de uma propriedade para tornar-se sinônimo de um projeto comunitário. Trabalhadores passaram a frequentar as aulas noturnas, aprenderam a ler contagens e a calcular rendimentos. Mulheres receberam cursos de costura e de higiene que ajudaram não apenas as famílias, mas também a economia local. A escola recebeu generosos donativos de mercados da cidade próxima e, mais do que isso, novas mãos para dirigir as aulas. Donas que antes preferiam resmungar passaram a inscrever seus filhos. Havia um vigor novo nas manhãs. Anos se passaram com a doçura das estações. Beatriz cresceu entre livros e jabuticabas, com uma coragem que lembrava a mãe, e olhos atentos que herdavam o senso de justiça. Miguel, por sua vez, era um menino que corria entre as plantas, com as mãos sempre sujas e o riso fácil. Lourenço envelheceu com uma calma que vinha da paz doméstica. As frentes de rosto ganharam mais vincos, os cabelos mais grisalhos, mas havia uma serenidade que nenhum título podia comprar. Mariana envelheceu com dignidade. As rugas que marcavam seu rosto eram mapas de uma viagem que transformou sofrimento em propósito.
A vila, com seu tempo característico, mudou as histórias que contava. As velhas fofoqueiras agora trocavam fatos da escola e da fazenda. Os domingos passaram a ter crianças exibindo lições aprendidas, e o padre, antes reticente, elogiava a obra como algo que trazia moral e bem comum. Nem tudo foi perfeito. Houve resistências, discussões sobre a administração dos fundos e divergências inevitáveis. Mas a diferença era que agora havia canais para resolver disputas e pessoas comprometidas com o bem-estar coletivo. Laura, depois de perder o prestígio e de enfrentar as consequências legais da sua conduta, um desgaste que incluiu restituições e a necessidade de reparar parcialmente o dano, ficou reclusa. Alguns anos mais tarde, seu rosto mostrou o cansaço de quem viveu o orgulho como uma armadilha. Não houve humilhação pública explícita. Houve, isso sim, o lento desvanecer da autoridade que outrora monopolizara. Em seus raros momentos de encontro com Mariana, havia mais silêncio do que outra coisa. Mariana, que já havia perdoado em muitos níveis, guardou para si as palavras que a dor consumia. A compaixão nem sempre corrige ações, mas torna a alma mais leve. O tempo também fez justiça de uma outra forma. A escola cresceu. Tornou-se não só um espaço de aprendizado, mas um motor de mobilidade social. Crianças que outrora ficariam confinadas à colheita aprenderam a ler os próprios nomes. Mães que tinham medo do frio agora sabiam costurar agasalhos e vendê-los na feira. Jovens broncos tornaram-se trabalhadores qualificados. A Fazenda Esperança Verde passou a abrigar programas de formação técnica, pequenos ateliês e uma biblioteca que abria portas para mundos distantes. Mariana, em ocasiões de inauguração, sempre lembrava com voz contida de onde surgira tudo aquilo. De uma tarde de chuva, do choro de uma criança, da coragem de não aceitar que o destino fosse somente o que os outros determinavam. O clímax da transformação não residia apenas na restituição dos bens, nem no casamento que qualificara a criança. Estava nas roupas das crianças limpas nos dias de festa, no brilho no olhar de mães que podiam sonhar com profissões, no fato de que o nome de Mariana não mais despertava escárnio, mas respeito. Havia também um legado mais íntimo. A família que se formou não foi apenas de sangue e de propriedade, mas de escolhas conscientes. Mariana continuou a tomar decisões sobre as finanças, a escolher professores, a conversar com Lourenço sobre a direção que queriam dar à fazenda. Ele, por sua vez, não era apenas um provedor, era um parceiro que aceitara aprender. Chegou um dia em que, sentada à sombra da velha jabuticabeira, Mariana viu as crianças correndo entre as mesas da escola, a professora Dona Conceição apontando letras com uma calma que vira a vida inteira, e sentiu algo que não era só dever cumprido. Era a convicção de que a dignidade havia sido restaurada numa cadeia que englobava muitos. Olhou para Lourenço, que vinha apoiado na bengala, e sorriu com a leveza de alguém que se acha em casa. Ah, quem imaginaria? Disse ele, rindo com ternura. Aquela noite de chuva mudou muito. Não foi a chuva, respondeu Mariana, tocando a mão dele. Foram as escolhas que tomamos e as que permitimos que surgissem. A vida foi insistente. O epílogo da história mostrou o que já fora tecido com paciência. Beatriz, já adolescente, sentou-se numa cerimônia de formatura infantil, com o rosto sério e a boca pronta para falar das suas ambições. Talvez professora, talvez enfermeira. Miguel ajudava no quintal, com um olhar de quem respeitava a terra e a família. Rafael seguiu trabalhando como administrador, e a sua relação com os Drummond melhorou, convertendo rancores antigos em pontes de convivência. Dona Sebastiana, que já chorara muitas noites, foi homenageada com uma placa na escola por seus anos de cuidado. Lourenço e Mariana envelheceram juntos, não como figuras de novelas antigas, mas como duas pessoas que haviam escolhido formar um lar. Às vezes, ele caminhava até o portão e observava de estrada.
Numa dessas tardes, conversando com a mulher que escolhera, disse: Sabe, nunca pensei que ser barão me traria a melhor lição da minha vida. E qual seria? Perguntou ela curiosa. Que títulos só valem enquanto servem às pessoas, respondeu ele com tranquilidade, que o que fica é aquilo que transformamos em bem comum. Mariana sorriu, pensando na casa em ruínas, onde as primeiras lutas se desenrolaram, nas noites frias e na caneca lascada que agora repousava num armário da cozinha, como relíquia de um tempo que doera, mas ensinara. O passado não fora apagado, fora reescrito através de trabalho, de coragem e de escolhas que priorizaram o cuidado. A Fazenda Esperança Verde tornara-se símbolo de uma restauração ampla, de nomes, de dignidade, de oportunidades. Nos anos que se seguiram, sempre que alguém contava a história de Mariana, a moça que fora deixada grávida numa casa em ruínas, havia um ponto obrigatório, a surpresa com a proposta do barão. Muitos, ao ouvirem, julgavam ser uma espécie de conto moral sobre poder e submissão. Mas quem conhecia a história inteira sabia que a proposta fora um gesto prático em meio ao caos, e que o que se construiu depois vinha da cooperação, do trabalho e da liberdade de escolhas de Mariana. E mais, a comunidade aprendeu a olhar com outros olhos, a achar nos gestos de compaixão uma semente para o futuro. Num crepúsculo sereno, quando as crianças já tinham outras rotinas e o vento soprava leve pelos pés da jabuticabeira, Mariana sentou-se no banco da varanda e Lourenço foi ao seu encontro com uma caneca de chá morno. Olharam o quintal, onde agora ecoavam risos, e o barulho do bate-papo infantil parecia música que selava tudo o que fora sofrido e reparado. Beatriz correu até os dois e abraçou-os, sem palavras para transmitir a gratidão que só um abraço pode descrever. Olhe, disse Mariana, apontando para a escola que ao longe erguia-se com suas janelas cintilantes. Isso aqui é a prova de que as coisas mudam quando decidimos cuidar. Lourenço assentiu. Havia em seu rosto a expressão de alguém que aprendera a humildade que há em pedir perdão e oferecer ajuda. O tempo, Senhor das coisas, havia feito o seu trabalho, apagar rancores, fortalecer afetos e construir um legado. A história de Mariana, do abandono e do gesto que a salvou, andou pelo tempo como exemplo de que decisões práticas podem abrir caminho para amores reais e para mobilizações sociais. Não foi um conto de salvação mítica, foi uma sequência de escolhas humanas, algumas difíceis, outras repletas de generosidade que mudaram os destinos não só de quem protagonizara os fatos, mas de uma comunidade inteira. Se esta narrativa tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre coragem, justiça e reconstrução. Conta para mim nos comentários qual momento mais te emocionou e inscreva-se para ouvir outras histórias que mostram como vidas podem ser transformadas pelos pequenos atos de cuidado.